Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. O programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como todos estão acostumados, toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que numa entrevista nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Hoje nós vamos falar de esporte, vamos falar de jiu-jitsu, com Antônio Ciccone, presidente da CJJ, a Antônio Ciccone, Jiu-Jitsu Team. Ele já, aqui logo após a mensagem dos nossos patrocinadores, vai conversar conosco sobre jiu-jitsu e sobre as vantagens da atividade esportiva no ambiente social. Voltamos já, fique conosco que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Diná Podóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Bem, voltamos então para o primeiro bloco do programa Assunto Cidade. Como eu anunciei no início da entrevista, vamos receber hoje o Antônio Ciccone, que é o Tó. Muita gente conhece da cidade aí como Tó. O Tó, ele é presidente da ACJJ, que vem a ser Antônio Ciccone Jiu-Jitsu Team. É um grupo de aprendizado e de competições, né, de jiu-jitsu, que o Tó vai explicar melhor aqui ao longo da entrevista. Em primeiro lugar, queria te agradecer. Sei que eu te tirei dos teus compromissos lá com a equipe. Em primeiro lugar, te deixo um espaço para dar uma boa noite, cumprimentar os seus possíveis alunos que possam estar aí assistindo e também o telespectador como um todo. Claro. Primeiro, boa noite a todos aí que acompanham o programa, os telespectadores, pessoal da equipe aí também.
E agradecer, Valdir, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço aí cedido aí. Importante isso aí, essas portas abertas, a mídia aí, né? Esporte, de repente, que uma época tão marginalizado, esporte de luta. E esse espaço aí é importantíssimo para a gente falar um pouquinho aí dessa arte marcial aí, na qual hoje eu trabalho com ela, mas é uma arte marcial que vem crescendo aí em todo o mundo e no Guarujá também com bons atletas, lutadores aí, enfim. Eu queria perguntar exatamente de cara logo isso para vocês. Eu acho que as artes marciais ocupam já hoje no Brasil, não sei se no mundo, mas no Brasil, o lugar, assim, o segundo esporte predileto da população, assim, em que eu estou falando isso, observando o sucesso que essas lutas de MMA e esse UFC fazem por aqui, e também o jiu-jitsu, logicamente. Dá para dizer que é o segundo esporte brasileiro? Hoje acredito que sim, né? O MMA, que é a mistura, né, das artes marciais aí, ela realmente, isso no mundo, é uma das artes marciais que mais cresce. No Brasil, acredito que o futebol tem uma dimensão muito grande, né? Uma popularidade muito grande. Ninguém vai conseguir tirar o futebol, pôs em primeiro lugar. Com certeza. Isso aí vai ser difícil mesmo pela paixão, por toda a tradição que tem o país, né, o Brasil, no futebol. Mas as lutas também, como o povo brasileiro, assim como outros povos também que, de repente, tem uma tradição em lutas, em batalhas, e o povo brasileiro sempre foi muito lutador, muito batalhador. É nisso que a arte marcial aí, quem não sabe jogar futebol, todo mundo gosta, né? Mas lutar também já está intrínseco aí, de repente, no povo brasileiro, e isso aí tem chamado a atenção mesmo por conta do MMA e as outras lutas mesmo, né? A eficiência da luta, de repente, é o que chama bem a atenção. Mas o MMA em si, depende cada arte marcial tem a popularidade, mas as lutas, no geral, a arte marcial e, no caso, o MMA, que é a soma de todas essas lutas, acredito que seja, segundo esporte, sim, a paixão do brasileiro hoje em dia, sim. Tem muita gente que torce o nariz, logicamente, para jiu-jitsu, para judô, para alguma outra luta, assim, tal. Mas não é esporte, é uma luta, tal. Mas faz bem para o desenvolvimento do organismo, faz bem para o desenvolvimento humano, a luta, né? Sim, com certeza. A luta, desde que ela seja uma luta saudável, né? Sim. Todas as lutas, desde que tenham regras, né, esportivas e sejam bem ministradas, também bem conduzidas por profissionais sérios. Claro. E é um apelo muito grande aí, a luta, assim, ela acaba, a criança, o adolescente, o adulto, se interessa por luta. Então isso aí é um apelo muito bom para trazer para a parte física. Acaba sendo lúdica, acaba tendo uma motivação esportiva, acaba tendo uma motivação de instigar ganhar ou perder, e aí o pessoal acaba se envolvendo nessa parte e traz para uma atividade física, né, de uma forma benéfica, desde que, claro, Valdir, bem conduzida, né, como nós falamos. Claro. Aí. Qual é a idade mínima? Com quantos anos a pessoa já pode praticar o jiu-jitsu, por exemplo? Hoje, assim, saiu da fralda aí, já bem pequenininho, a gente tem um judô baby, jiu-jitsu baby, aí que é infantil. Na nossa equipe, a gente procura pegar a partir dos 7 anos. Eu, como profissional de educação física, depende, tem essa idade aí, né, que acredito que a criança já consiga responder aí aos estímulos propostos no jiu-jitsu. O judô... Quantos anos? Com quantos? 7 anos. 7 anos. 7 anos começa comigo lá na nossa equipe lá, né? E antes disso a gente indica qualquer outro esporte, né? Se for de luta, um judô é um esporte de disciplina, capoeira também é um esporte muito legal que movimenta o corpo também, natação como esporte, não luta, mas também é um esporte muito bom. O importante é estar no esporte. Né? Assim, a criança é legal porque os benefícios causados pelo esporte são maravilhosos, né? Físicos, sociais. Ao longo do programa nós vamos conversar com o Thor. É difícil chamar de Thor, né? Antônio. Conversar com o Antônio sobre os diversos trabalhos sociais desenvolvidos pela CJJ. São trabalhos desenvolvidos aí em vários bairros do município de Guarujá, bairros carentes, inclusive, esse trabalho que a entidade promove. Ao longo ainda vamos conversar sobre isso, mas eu queria que você contasse para o telespectador, e para mim também, como é que foi a formação da entidade, quando é que você resolveu, assim, você começou a lutar quando? Com qual idade, por exemplo? Então, eu tinha 18 anos. 18 anos? Né, 18, 19 anos. Comecei na Flex Academia ali, nosso amigo do Brandão lá. E aí comecei lá, ele trouxe um professor do Rio de Janeiro, e foi em 94, 95,
até na época dos primeiros eventos de MMA, o Vale Tudo, do UFC na época, ainda era Ultimate Fighter, que era com o Royce Gracie e tal. E foi nessa época aí. Aí comecei lá e cheguei à faixa preta em 2002. Né? A gente era afiliado a uma equipe grande do Brasil, do mundo, aí, mundialmente conhecida, a equipe do Macaco, foi onde eu peguei na Macaco Gold Team. Foi em 2002 eu peguei minha faixa preta, aí comecei a andar com as próprias pernas, aí me formei em 2004, né, Educação Física. Na UNAERP, na UNAERP, a primeira turma da UNAERP lá, formei em Educação Física e fui realizando esse trabalho. Então eu tenho hoje 2 formações, né, faixa preta em Jiu-Jitsu e Educação Física. Tenho 2 diplomas aí hoje, e foi em 2004 e 2002, né, que é a equipe faixa preta, e 2004 com a minha faculdade de Educação Física que a gente começou a trabalhar e a formar essa equipe que hoje tem o nome de ACJJ Team, Antônio Ciccone Jiu-Jitsu Team, que como eu lidero, né, tem esse meu nome aí que leva nas siglas aí da equipe. E você tem, a entidade ela oferece uma atividade normal, como se fosse uma atividade comercial, a pessoa pode ir lá e fazer um treinamento lá e pagar uma mensalidade e ter. Onde que fica a entidade? Sim. Então, a gente trabalha ali, né, eu diretamente, junto com a minha esposa, com a Mari, a gente trabalha ali no Vila Souza Atlético Clube, ali no Vila, né, na Pitangueiras, e ali é onde eu dou aula. Mas fora isso, nós temos 17 filiais, né, 11 delas são projetos sociais. Na cidade, em Santos, São Vicente, a gente é mais forte aqui na região. E o ano passado eu inaugurei uma lá, internacional, a primeira e única que a gente tem internacional, que é na Bolívia, em La Paz. Na altitude, interessante lá, o pessoal... Para respirar lá é complicado lá, então lá requer mais do que... É isso que eu fiquei, na hora eu fiquei curioso, na Bolívia. Na Bolívia. Não tem ar lá, como é que faz? É complicado lá para lutar, a gente para se aclimatar lá, chegou em 2 dias, já no aeroporto a cabeça já começa a doer, já para andar lá é complicado. A luta acaba mais cedo, então. A luta lá, para eles não que estão acostumados, mas para nós aí a dificuldade disso aí fisicamente é complicado. Então vamos lá, são 17, fora o do Santo Antônio, você tem uma sede fixa no Santo Antônio, não é isso? Não, então no Vila Souza ali que eu trabalho diretamente. No Vila Souza acaba sendo a matriz da equipe, onde eu diretamente dou aula. E fora isso eu assino aí, né, e estendo aí a equipe a alguns projetos sociais, algumas academias também pagas. Então vamos lá, são 17. O internacional é na Bolívia. Na Bolívia Internacional, aí a gente tem São Vicente, em Santos também temos filial da equipe, e aqui no Guarujá. 11 delas são projetos sociais, vem desde a Maré Mansa, a gente tem Santo Antônio, Santa Rosa, tem na Cachoeira, tem também ali na Vila Júlia, na Vila Baiana. Então esses projetos sociais, a gente são em comunidades carentes aí, ou próximos a bairros mais carentes para ter esse acesso aí, porque além da dificuldade de pagar uma academia, às vezes do deslocamento também acaba sendo um empecilho para que o aluno de classe social mais inferior aí possa ter esse acesso. Então a gente conta com alguns professores aí voluntários em todos esses locais. Então a gente tem mais 11 projetos sociais aí que funcionam na cidade. E como é que eles funcionam, cada um desses 11 projetos sociais? Eles funcionam na casa de alguém, então, centro comunitário? Alguns em centro comunitário, então no nosso site lá, Valdir, que é o www, se me permite, acjj.com.br, tem uma listagem deles. Então, alguns em centro comunitário, que a prefeitura nos ajuda, né, cedendo o local. Alguns por exemplo, em associações esportivas, posso dar alguns exemplos. A gente funciona dentro da São Miguel, na Vila Júlia, que é uma escola de samba. A gente funciona no Campo da Miosotes, que é um clube futebol, na Vila Baiana, numa igreja dos Mormons. Então a gente consegue alguns lugares de parceria para a gente fazer essa socialização. Então a gente entra com os professores, entra com o tatame, ou a própria associação, entidade local nos fornece já o tatame, e a gente dá essa aula fazendo essa troca social aí, trazendo o nosso esporte para acesso a essa população, essas crianças aí que gostam do esporte. De alguma maneira também você está lá peneirando lá talentos para o esporte também, né? Também. Já conseguiu algum atleta bom aí na Vila Baiana, na Miosotes aí? Temos sim. A dificuldade para eles despontarem nesse cenário é devido às distâncias, aos valores para competir os campeonatos maiores. Mas nos campeonatos da região, nós temos diversos talentos. Essa molecadinha aí luta muito bem. Eu tenho no Vila Souza também, os alunos, né, que a gente trabalha lá com criança também. E em todos esses aí a gente vê assim, um talento, e alguns já nascem com talento, né? Alguns já molecadinha lá
que está na rua ali, empinando uma pipa, jogando uma bolinha de gude, jogando futebol, traz essa habilidade também para a luta aí. Mas assim, a gente não tem ninguém com título de expressão. Mas eles despontam sim, mas a gente tem bastante dificuldade de promover esses títulos, porque é a dificuldade deles de viabilizarem essas idas para competições um pouco maiores aí, né? É caro o jiu-jitsu como esporte? É caro. O jiu-jitsu, assim, no Brasil, né, quando ele se popularizou, começou como um esporte muito de elite mesmo. Porque o custo ali de um kimono, entendeu? O custo de pagar uma academia. Então o jiu-jitsu, quando começou na sua origem, foi dessa forma. Depois se popularizou um pouquinho mais, né? E aí a gente consegue, em alguns projetos sociais, mas a gente também não tem essa necessidade. Nesses projetos, muitos alunos nossos estão sem kimono. Eles lutam lá com uma calça de moletom, um agasalho, um shorts, uma camiseta, que é a parte de submission. Submission fight é o jiu-jitsu sem kimono. É a luta corporal de agarre lá, né? E aí a gente permite isso aí para que eles tenham contato com a luta. A gente traz para o esporte, né? Para que aquela velha frase de que mente vazia é a casa do diabo. Então eles se ocuparem lá, ao invés de estarem na rua aí, sem ter ocupação, sem ter o que fazer, a gente procura ocupar eles e canalizar a energia para uma coisa boa, um esporte aí que essa parte. Quando a CJJ começou a montar esses núcleos, estava na sua ideia exatamente isso ou foi indo de roldão, assim, vamos dizer? Foi indo e acabou criando esse monte de núcleo em comunidades carentes. Porque, na verdade, você acaba fazendo isso que você falou, acaba tirando... Sim, a socialização, né? Na verdade, teve uma parte, foi tudo caminhando paralelamente, né, Valdir? O que você falou, de repente, do acesso, aí eu também percebia, criançada, molecada de rua, assim, né, que luta, que treina, tem essa habilidade natural aí, né, que nem eu falei do brasileiro, que é um povo muito, que sempre é acostumado a lutar, se virar com o salário mínimo ali, o trabalhador, o batalhador. As crianças da mesma forma, nascem nas dificuldades aí da vida, e essas dificuldades aí, de repente, então isso foi paralelamente, aí para ter esse acesso. E quando a gente viu que podia estar fazendo a nossa parte, eu formado em educação física, então como que eu consigo ajudar? A gente, no começo, aí fazia, por exemplo, algumas ações, vamos fazer um treino solidário. Aí fazia um treino, galera, todo mundo traz aí uma caixinha de leite, traz 1 quilo de alimento. E eu comecei a doar para algumas entidades aqui da cidade. Certo. Aí falei, como é que eu posso fazer para ajudar? Então a parte que eu sei, o que eu sei é o esporte, o que eu sei é a luta, o que eu sei é dar aula. Então é o que eu tenho, o meu conhecimento. Então como é que a gente pode fazer? Vamos usar isso para a gente tentar, e lógico, a gente sempre também quer revelar algum talento, alguma coisa que possa depois colher frutos também do que a gente está dando agora, a gente está alimentando de conhecimento essas crianças, a gente pode se beneficiar disso num futuro. Fazer alguns campeões aí para a nossa equipe, para a nossa cidade, para o nosso esporte, pensando de uma maneira mais ampla. Quanto tempo se forma um campeão? Então, hoje o jiu-jitsu, ele... Se você tiver 1 ano assim, de treinamento, de 6 meses, a partir dos 6 meses de treinamento, você já consegue começar a entender ali o jiu-jitsu, né? E a partir daí, como o jiu-jitsu é dividido por categorias, Valdir, diferente de alguns outros esportes aí, com 6, 8 meses a gente consegue, se tiver condições, faz um campeão mundial até, na faixa dele, na idade dele. Então, ele não vai lutar uma criança com um adulto, com um profissional. Então, ele consegue medalha ali dentro da faixa. Então, a partir disso aí, e com a partir de 5, 6, 8 anos de treinamento, consegue chegar numa faixa preta. Aí ele começa a se profissionalizar um pouco mais. O jiu-jitsu, você me perdoe a minha ignorância, já é um esporte olímpico? Não, ainda não. Essa é uma briga que a gente tem aí. Na verdade, Valdir, o que falta para ser esporte olímpico, que o que ao meu ver, como a gente fala de política pública aí, para falar a nível nacional, ao meu ver, se tivesse uma política voltada bem para os esportes mesmo, colocar o jiu-jitsu como esporte olímpico, seria o nosso país, no ranking lá, poderia aproveitar isso aí, né, essa nossa superioridade, essa supremacia no esporte. Garantir umas medalhas. Umas medalhas boas, mas isso, infelizmente, Valdir, assim, pelo que eu tenho acompanhado, vai acontecer quando outros países tiverem também essa superioridade ou essa possibilidade. Entendi. E aí a gente vai ter perdido isso aí, essa supremacia dentro dessa modalidade. Hoje há uma supremacia brasileira? Hoje total. O jiu-jitsu no mundo todo, se você pegar o campeonato mundial, eu falo isso, Valdir, a nível olímpico, seriam 18 medalhas ali envolvidas. 18 medalhas de ouro.
no Mundial de Jiu-Jitsu, dessas 18 medalhas, as 18 de ouro são do Brasil. Às vezes tem um estrangeiro na final, pega um terceiro, mas coloque isso aí, vocês aí em casa, vou dizer, colocar no último ranking, no quadro de medalhas da última Olimpíadas, coloca ali 10 medalhas de ouro para o Brasil e vê onde a gente ficaria ranqueado. Então, os outros países também fazem uma força contra, porque senão eles estariam se prejudicando ao benefício do Brasil, que não interessa, de repente, a nível mundial isso aí. Mas a gente está batalhando para isso, tem algumas forças políticas aí no esporte para que se torne esporte olímpico, mas vamos ver, mais para frente, quem sabe. Você citou aquele Gracie, né? Não houve um período que houve uns históricos de violência lá dessa família Gracie aí? Sim. Isso foi ruim para o jiu-jitsu? Sempre é ruim. Na verdade é o seguinte, né? O jiu-jitsu, hoje ele é considerado a primeira luta corporal, né, que existe. Então, na verdade, se falar em jiu-jitsu, no que hoje a técnica de jiu-jitsu, os homens das cavernas, por exemplo, tinham que brigar, capturavam animais lá, tal, caçavam, né? E nas brigas dele eram corporais. Então, quando o jiu-jitsu, há 2000 anos atrás, há mais de 2000, um pouquinho antes de Cristo, que foi criado por monges na Índia, então é a luta corporal. E o que aconteceu? A família Gracie, que a gente falou do Royce Gracie, aí do Vale Tudo, a família Gracie, na época que o jiu-jitsu se proliferou, né, e pelo país todo, eles eram muito disso, eram muito de desafios. Então isso acontecia. Na época, Valdir, o que acontecia é o seguinte, o cara brigava na rua, no Rio de Janeiro, brigava na rua, no dia seguinte tinha 20, 30 alunos matriculados na academia dele. Todo mundo queria saber o que era o jiu-jitsu. Então ele acabou se projetando dessa forma. Não é uma forma certa, mas foi uma forma que eles encontraram. Como vem, a origem do jiu-jitsu de luta corporal, vem dos samurais. Os samurais, por exemplo, se degladiavam com espadas até a morte do outro. Mas isso tem tudo de épocas, né? Hoje em dia, o futuro, aí, a evolução da vida e do esporte não permite mais isso. Então hoje a gente tenta ir lá, ganhar um título mundial, então ganhar um título importante, traz para a nossa equipe, e no dia seguinte tem 20 alunos também matriculados lá, falando, pô, também quero ser campeão, também quero ser... Então é outra forma que a gente usa para desenvolver o jiu-jitsu aí. Lá no Vila Souza, você dá aula também de MMA, é possível conciliar o jiu-jitsu com o MMA, é possível? Sim, o jiu-jitsu... O submission que você falou Submission é o jiu-jitsu sem kimono, é uma luta que você, quando você vê o MMA lá no chão, se tirar a parte de soco, de chute, aquelas finalizações, no evento do UFC, é o submission, é uma luta de agarre, né, de submissão, como o nome diz, e o MMA, quando em 94, 95, nos primeiros eventos de luta, que era o interestilos, que pegava um cara da capoeira, o outro que não tinha um treinamento para o MMA, era o grappling americano, e o jiu-jitsu se sobressaía e era campeão. Então hoje, eu como no jiu-jitsu, eu tive uma passagem aí na equipe do Macaco, sempre o pessoal treinava o MMA, treinei boxe, capoeira, taekwondo. Então hoje a gente faz um treinamento também voltado a uma iniciação aí ao MMA. A gente não tem equipe de competição de MMA, mas a gente ensina assim a parte de submissão, a defesa pessoal também, que é usada na rua e pode ser usada no MMA assim também. Jiu-jitsu é uma grande parcela aí de conhecimento para poder competir e lutar MMA. Tem alguma limitação física? O aluno não pode frequentar se tiver alguma coisa? Alguma limitação física? Uma bronquite? Essas coisas assim? Nada impede? Nada impede. O jiu-jitsu ele é um esporte que aproxima bastante aí. Como é um esporte que foi criado originalmente, é um esporte de alavancas. Então, uma alavanca, já é sabido lá que um ponto de apoio, uma alavanca, você pode movimentar o mundo. Então, são alavancas, foi criado justamente para o mais fraco, fisicamente, vencer o mais forte. E essas limitações não, a gente tem alunos especiais, em competições de jiu-jitsu, não tem essa categoria, infelizmente. Eles lutam com deficientes visuais, já vi deficientes físicos sem um membro, sem os 2 membros inferiores que consegue ir lá lutar. É óbvio que não consegue tanto equivaler a pessoa que não tem essas limitações. Mas lutam da mesma forma, aprendem da mesma forma, se beneficiam da mesma forma. Socializam da mesma forma. Socializam e o aprendizado, vai saber uma técnica de luta, vai ter um conhecimento, né, para si de defesa pessoal de luta lá. Tá certo. Bom, vamos fazer um pequeno intervalinho.
Vamos voltar já com o Antônio Ciccone, vai falar um pouco dos títulos que ele já conquistou aí nessa modalidade de jiu-jitsu, falar um pouco da Mari também, que está aqui conosco aqui no estúdio aqui, e que também participa lá das atividades da CJJ, e também mostrar algumas fotos aí de algumas competições e algumas atividades já promovidas pela CJJ. Pequeno intervalo no programa Assunto Cidade, voltamos já é rapidinho. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o Antônio Ciccone, ele que é presidente, líder do grupo ACJJ, que vem a ser Antônio Ciccone Jiu-Jitsu Team. É o time de jiu-jitsu aqui do Guarujá. No primeiro bloco, o Antônio traçou um panorama aí do jiu-jitsu como um esporte como um todo, né? Explicando, e nos deu essa notícia de que a ACJJ mantém 17 filiais, além do Vila Souza, onde há o aprendizado, mantém 17 filiais aí, 17 atividades, inclusive uma no exterior, na Bolívia, e 11 projetos sociais. Aí eu te pergunto, esses projetos sociais tem meia dúzia em cada grupo? Quantos são? Não, tem bastante. Estou perguntando, brincando. É claro, a gente conversou aí. Não quero apanhar aqui. Imagina, é até bom estar falando isso aí para o público aí, porque atende bastante crianças lá, né? Certo. Então, uma média de uns 80 crianças por projeto social, por projeto. Mais ou menos. Isso aí dá uns 900. Alguns a gente limita devido ao espaço físico. O exemplo que eu tenho no Morrinhos lá, hoje eu estava conversando com o líder lá, o professor lá do Morrinhos, ele limita a 20 alunos. Ele falou para mim, pô,
tô com 24 alunos lá, 25, eu não consegui falar não para uns que foram lá, falei, vamos embora e tô me virando desse jeito aí, porque lá o espaço é pequeno mesmo. Mas alguns outros com um pouquinho mais de espaço aí, atende até 100 crianças aí. Somando todos os 17 projetos, quantas pessoas já são atendidas pela CJJ? A gente tem uma média aí desse número, de 80, 90, né? Alguns com mais uns 1.500 alunos aí em todos essas 17. Sob a nossa bandeira, tem mais ou menos umas 1.500 pessoas aí que lutam aí pela nossa equipe aí. Nesses núcleos sociais, a pessoa pode participar gratuitamente? Gratuitamente, é isso. Até 15 anos. Certo. Quando é criança de 7 a 15 anos, a gente pega... É óbvio que se ficar muito cheio, se exceder o número que a gente tem lá, a gente dá uma brecada e vai colocando uma lista de espera, né? Caso tenha alguma desistência, a gente encaixa lá. Mas é gratuito e a partir de 15 anos a gente às vezes cobra uma taxa inferior ao que é na academia, realmente, para poder viabilizar, né, assim, metade de um preço que seja uma academia normal, para poder incluir, e é o que mantém o projeto, Valdir. E pela internet, no site da CJJ, dá para o cidadão descobrir se tem uma perto da sua casa. É www.acjj.com.br. Depois eu vou pedir para o Michel e para a Tatiana colocarem na tela para alguém copiar, acjj.com.br. E, Antônio, queria te perguntar sobre os seus títulos, né? Que vamos falar aqui de jiu-jitsu, e a gente acaba não falando dos seus títulos. Você já foi campeão sul-americano de jiu-jitsu? Campeão sul-americano. Fui campeão sul-americano no peso, né? Na minha categoria de peso e faixa. E fui vice-campeão nesse mesmo evento, lutei a categoria de absoluto, que é uma categoria livre de peso, somente faixas pretas. Na final, eu fiz uma final com um atleta de 130 quilos, eu com meus 80 quilos, aí 50 quilos de diferença. Caramba. E a luta foi bem parelha mesmo, acabou no empate por pontos. E algumas vantagens algumas tentativas dele, pelo maior peso, ele conseguiu vencer por combatividade. Mas foi um empate por pontos. O que você fez? Você ficou correndo do gordão lá? Do gordão, Na verdade, eu usei uma estratégia de fazer a guarda, né? Ficar embaixo lá. Pelo tamanho dele, eu falei, eu vou tentar desequilibrar ele em algum momento da luta e tentar vencer essa luta aqui. Mas não consegui, por ele ser muito pesado mesmo. Eu fiquei tentando algumas vezes, e essas tentativas ele permitia o ataque dele. E esses ataques dele, que eu me defendendo, propiciava as vantagens, né, dele, que acabou vencendo a luta aí. Então, esse título sul-americano realmente de título é o meu maior aí na atualidade. Esse foi aonde? Esse foi em Santa Catarina, foi no Santa sul. Catarina. Foi no sul. No exterior você já esteve competindo? Já, algumas vezes já. Eu fui vice-campeão do Mercosul, na Argentina. Fui terceiro no Europeu, em Portugal. Na Europa também, em Portugal. Na Europa, eu fui lutar lá. E foram esses títulos aí que eu tenho fora do país mesmo. E a Mari foi vice-campeã mundial já também. A Mari há 2 anos atrás, né, em 2000... Você não fale da Mari não, que você vai dormir no sofá hoje. Verdade, ela luta jiu-jitsu, viu? Ela luta bem aí, além de lutar bem, ela me ajuda bastante aí nos projetos também, a dar aula, a líder da equipe feminina aí nossa aí, né? E com crianças também, por ser mulher, por conseguir esse approach maior aí com as crianças, facilita bastante. Ela foi vice-campeã mundial. Esse mundial foi no Rio de Janeiro. Hoje eles têm 2 mundiais que a Confederação Brasileira, a Federação Internacional, tem. Um é no Rio de Janeiro, um hoje é em Long Beach, na Califórnia. Então, devido à distância aí, o acesso, de repente, para alguns é melhor do Rio de Janeiro, e o que às vezes até um pouco mais forte, mais disputado por ser no Brasil, do que esse internacional que acaba, a dificuldade, né, de ida e tal, facilita um pouquinho aí, só alguns que conseguem aí. Então, é mais concorrido, até às vezes o daqui do que o de fora. Você falou que o jiu-jitsu tem uma vantagem com relação ao judô, em questão de competição, pelo menos, por ser dividido por peso e também por faixa, né? Isso, e idade também. Então, é mais prático de competir, né? O jiu-jitsu, né, na origem dele, como nós falamos no primeiro bloco e tal, ele é um esporte muito traumático. Um esporte de pode dar muita lesão, porque são muitas chaves, entorces, estrangulamentos. Então, essa divisão é feita por faixa, por peso, por idade. Sagrado, né? Porque senão uma diferença muito grande de peso ou de graduação, de técnica, de experiência, pode ser muito lesivo. Pode, né, acontece um estrangulamento um pouco mais forte, uma chave de braço, uma torção, que pode causar uma lesão muito grave mesmo. Tá certo. Bom, então vamos ver foto, né? Vamos pedir para o Michel
colocar algumas fotos de alguns eventos. Isso aí, o que foi? Isso aí foi a inauguração da loja da Dragão em São Paulo, né? Alguns atletas nossos aí, tô eu com o Fulvio lá da Kimonos Dragão, uma empresa que nos patrocina, patrocina a equipe no geral, e diretamente ela patrocina a mim, ao Betão e a Mari, minha esposa. Então nós três somos atletas da Kimonos Dragão. Patrocínio oficial mesmo. Patrocínio oficial, e a equipe ele sempre está ajudando aí nos eventos que tem aí. Então é o patrocinador da equipe mesmo, é uma marca que é bem usada dentro da nossa equipe, uma marca bem tradicional aí de kimonos aí. Certo. É a família toda lá, ó, foto bonito, eu, a Mari e os 3 filhos lá, o Diogo, a Juliana e a Kayla. Já estão no jiu-jitsu? O Diogo, ele está no jiu-jitsu. A Juliana e a Kayla aí estão de kimono, mas elas têm 6 anos de idade. Então elas estão no judô por enquanto, fazendo essa iniciação. Trabalho lá no Vila Souza também. A Mari lá numa das competições na arquibancada lá, com a camiseta do nosso patrocinador da Dragão lá. Ela lutando. Essa foi a final dela. Essa posição ela está numa superioridade aí sobre a atleta, mas ela acabou tomando 2 pontos. Por isso que você falou do estrangulamento mesmo, né? Que essa posição ela está numa superioridade, mas depois por pontos. Essa eu também estou numa luta aí, numa superioridade aí sobre o atleta, estou vencendo essa luta aí. É mais pesado que você esse aí. Essa é a minha categoria, Valdir. Essa aí não é absoluto, não. Esse foi vencendo essa luta aí, né? O árbitro levantando o braço lá. São várias lutas no mesmo dia. Essa foi o São Paulo Open. Essa foi a final do São Paulo Open de 2013 também, que eu fui campeão. Foi do ano retrasado. Do ano passado também lutei. Também vencendo lá. É uma posição que a gente gosta no final aí, de se ter o braço erguido aí quando vence lá, né, a luta. É o grande momento, né, Antônio? Aí também estou lutando lá, ó, defendendo uma possível queda. Com a medalha no peito lá, ó, também, ó. Uma das medalhas aí conquistadas. A Mari também posando para foto para Dragão também, para o site da Dragão, aquela foto anterior. Aí também eu estou na academia lá também, tirando uma foto, uma competição. Isso aí foi para o site da Dragão. Esse kimono foi lançado Jiu-Jitsu Light, foi o kimono mais leve que tinha, porque a gente com a dificuldade de peso, o kimono precisa ser levinho. E esse é o Jiu-Jitsu Light, é um dos kimonos mais leves que tem, para facilitar aí o atleta que tem dificuldade para perder peso. Eu posei para essa foto aí para o site da Dragão, para venda. E ajuda a perder peso? Na verdade ele é bem levinho, então a gente tem que se enquadrar até tantos quilos. Aí se o kimono está mais pesado, a gente tem que perder peso nosso mesmo. O kimono mais leve a gente perde menos peso para chegar naquela... Porque é pesado de kimono no dia da luta lá do evento. Em concentração aí na beira do tatame para entrar para a luta lá, a gente sempre concentra. Esse aí é um cartaz de um seminário da Bolívia, de La Paz. Eu fui lá no seminário lá de uma das filiais nossas. A gente tem sempre rodado o mundo aí dando palestra. Como é que acontece um seminário de jiu-jitsu? Seminário de jiu-jitsu, às vezes, na grande maioria, é prático. Então a gente vai lá, demonstra algumas posições, dá uma explanação sobre campeonato, regras. Esse aí seminário foi na prática mesmo, ensina algumas técnicas de jiu-jitsu. É uma aula de jiu-jitsu, né, mas com bastante conteúdo. Teórica. Uma aula teórica e prática. Porque o pessoal executa também. Então ele vai lá, eu demonstro alguma técnica, você com o seu parceiro lá, vocês fazem a técnica e tentam a execução, experimenta um pouquinho da técnica aí. Entendi. Vamos lá. Cartaz lá, nosso logotipo da equipe. É o logotipo Esse oficial. logo é de 2002, de 2012, perdão. Com 10 anos da equipe a gente lançou esse logotipo. Esse é o mais recente aí, que foi o da Mari, né, liderando a equipe feminina aí, então... O cor-de-rosa já. O cor-de-rosa com o leão que é o signo dela. Esse é um cartaz de um evento de submission que a gente faz. A gente também promove bastante eventos aí, né, para poder lançar alguns talentos. Esse é o Highlander 2 também. O Highlander, a gente criou esse evento, é um evento sem kimono. Por que o Highlander? Que ao final somente um vence lá. A gente vai fazendo uma eliminatória até que sobre o campeão. E aí depende de peso, de tudo? Não, esse Highlander depende de peso e graduação, é sem kimono, Valdir. Então, cada um coloca o que tem de melhor. Se o meu melhor for um azul, um roxo, um marrom, eu coloco ele lá para lutar esse evento, as equipes convidadas. Entendi. Nem sempre é o faixa preta, mas na grande maioria é o faixa preta. Só sobra Só sobra um, Que nem nas arenas antigas. Que nas arenas antigas, Esse campeonato também social foi um torneio interequipes. Interequipes foram as nossas filiais. Se reuniram, cada um com seus alunos, para pegarem experiência mesmo de competição. A gente fez um interno nossas equipes aqui. Um torneio ACJJ, interequipes. Essa graduação, a última graduação nossa, né, de 2013,
as graduações de final de ano, que são as promoções de faixas. Mas aí. tem gente, hein? Tem bastante gente aí. Essa foto não é fiel realmente a quantidade de gente da equipe, tem bastante. Tem mais gente na lateral aí. Tem bastante gente também que não saiu nessa foto aí, não pôde estar no dia lá, mas assim, um exemplo, no final do ano a gente costuma colocar entre 150 e 200 atletas que trocam de faixas. Alguns faixas pretas, roxas, marrom, de todas as graduações, das mais diversas graduações. Quantas faixas tem o jiu-jitsu? O sujeito entra na branca. Isso, é branca, aí no infantil tem a cinza, amarela, laranja e verde, azul, roxa, marrom e preta. O adulto, a partir dos 18 anos, ele é branca, azul, roxa, marrom e preta. Ele não passa pelas faixas infantis, que é a cinza, amarela, laranja e verde. Entendi. Tem mais 4 antes da azul. Eu ia te perguntar justamente uma informação que você deu na hora que estava passando as fotos, se esses projetos sociais não se reúnem, eventualmente, para uma determinada competição, né? Do jeito que você tem 11 projetos espalhados aí, 11 sociais e mais outros projetos espalhados, já dá para você fazer um campeonato municipal de jiu-jitsu. É verdade, Valdir. Isso aí, na verdade, semana passada a gente conseguiu colocar... porque é muito difícil, né, conseguir reunir todos. E todos os atletas, então na sua totalidade fica muito difícil. Mas semana passada a gente fez no nosso projeto da Maré Mansa, que a gente tem lá, foi no CAEC da Maré Mansa, a prefeitura nos viabilizou lá, ajudou bastante. E lá no CAEC a gente conseguiu reunir 300 crianças lutando. Então é uma parte, né? Não conseguimos colocar todas, mas a gente colocou uma boa parte também, o que é legal porque dá experiência para essas crianças, eles lutam. Eu não tive isso, Valdir, assim, quando eu comecei, na verdade, o campeonato mais perto que tinha era em São Paulo, raramente tinha algum em Santos que o pessoal fazia assim, mas o mais perto era em São Paulo e na grande maioria era Rio de Janeiro. Então a dificuldade que tinha para ir, então eu lutava 3, 4 campeonatos por ano, era bastante. Se a gente consegue fazer uns 2, 3 aqui que a gente consegue fazer, já a criança já vem com uma bagagem já grande de uma experiência em competição. Então que é importante isso aí também. A prefeitura fornece, cede o centro comunitário que você usa em determinado local, em alguma situação te fornece algum apoio, poderia estar ajudando mais? Ou você consegue tocar a CJJ com as suas próprias pernas? Não, a gente consegue, graças a Deus, graças ao esforço conjunto aí da equipe, professores aí, porque a gente trabalha com uma equipe de luta, muita disciplina, então todos aí são muito disciplinados. Então esses professores são voluntários, têm boa vontade, mas têm dificuldades. Dificuldade de manter esses projetos realmente... agora, a política pública deveria ser no geral, né? E a gente fala aí, não só de repente voltar no Brasil mesmo, vamos fazer a Copa do Mundo, importantíssima e tal, mas se diluísse isso para outros esportes, e o Guarujá, não diferentemente também, poderia colocar nessa parte de jiu-jitsu, nessa socialização, realmente a gente anda com as próprias pernas, com muita dificuldade mesmo. Alguns projetos fecham por falta de apoio, porque não dá. Os professores às vezes não conseguem, eles têm que pagar do próprio bolso para irem lá dar aula. Kimono, esse projeto mesmo do Morrinho, agora, Valdir, a gente está fazendo uma rifa. A gente pegou uma rifa lá para vender 100 números, arrecada R$1.000 ali e compra kimono de 60, 70 reais, a gente consegue. Porque as crianças não têm. Você abre as portas para eles treinarem. Tudo bem, é gratuito. Aí o kimono. Aí você fala, eu falei no começo, dá para começar sem kimono. Mas para aprender o jiu-jitsu mesmo, precisa do kimono. Então mais para frente ele vai precisar. Um ou outro tem condições, o pai, alguém ajuda e compra o kimono. Mas e os que não tem? A gente não pode segregar, né? A gente tem que tentar agregar ao máximo. Não faz mal nenhum, então, se o poder público puder dar uma olhada melhor, com mais atenção para esses projetos. Com certeza, nível aqui, não só no Guarujá, não, a gente fala da política nacional política mesmo. Nacional como um todo. Só para abrir um parênteses aqui, Valdir, que nem eu falei no começo dessa hegemonia do nosso país que tem sobre esse esporte. Hoje, nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, hoje eles estão contratando professores brasileiros para dar aulas nas escolas. Então imagine isso daqui a um tempo. Então, imagina daqui a um tempo como é que vai estar o jiu-jitsu lá. O Brasil, que tem essa hegemonia, não faz isso. Então, a gente é muito mais valorizado no exterior do que aqui no próprio país. Então, é um esporte realmente que disciplina, é um esporte que realmente tira da marginalidade, né? A gente tem vários que a gente conseguiu salvar aí, que está indo para o caminho errado, pela facilidade, por morar ali num ambiente que, de repente, mais carente, que tem um fácil acesso à droga, ali ao traficante, alguma outra coisa dessa aí. Então, a gente é o maior inimigo desse
da coisa errada. Que a gente é esportista, eles não querem isso aí. Leva um outro papo, né? Leva um outro papo. É um apelo que a gente tem, é esse, um apelo esportivo que vai totalmente contra o caminho errado. Então a gente tem essa dificuldade aí, a gente precisava realmente de mais apoio para isso aí, para a gente poder continuar e até ampliar, aumentar nosso trabalho aí, atender mais crianças, ou só os que a gente atende já de uma qualidade melhor. É lanche, é o uniforme deles que é esse kimoninho aí também. Então, às vezes a criança vai lá sem comer, só por conta da dificuldade social que ela tem mesmo. Fragilidade social. Então, realmente, Valdir, eu sei que de repente a nossa parte também é pedir, fazer algum projeto, alguma coisa, mas a política pública também pode chegar e olhar com os bons olhos, com essa porta que você está abrindo aqui, de estar externando isso aí, né, para o público aí também, querendo ajudar, aí a gente aceita mesmo, independente de partido, independente de política, aí a gente aceita de qualquer governo aí que seja, que possa nos ajudar. A gente está fazendo a nossa parte social, né? Claro. A gente está fazendo a nossa parte para poder ajudar aí, e claro, se beneficiando disso, tendo atletas, que a gente falou em dado momento aí, a gente quer revelar alguns talentos, o que promove a nossa equipe, sim, mas a gente também quer fazer a parte social, porque de todos esses 1.500 aí, esses 800 e poucas crianças que a gente atende, não vão ser todos campeões, a gente vai aproveitar uma pequena parcela, mas tenho certeza que muitos estão fazendo um aprendizado, estão sendo ali bem trabalhados positivamente, física e mentalmente ali, entendeu? E estão sendo afastados do caminho ruim, como você falou. Do caminho ruim, como a gente falou. Rapidamente, assim, o pessoal já está me cobrando horário. Assim, claro. Convencer a mãe ou o rapaz que tem ainda um pouco de medo a praticar o jiu-jitsu, só para se despedir. Claro. É um esporte, né? É uma luta corporal. Isso aí aumenta a autoestima, aumenta o poder de concentração. Então, a criança que pratica o jiu-jitsu consegue ter uma disciplina, porque tem hierarquia lá, tem disciplina, tem comando ali dentro do treinamento do tatame. Isso pode ser muito bom para aquela criança mais indisciplinada ou para disciplinada mesmo. Aumenta o poder de concentração, o aprendizado para a escola é muito bom para a vida dessa criança aí. Então, pode levar lá, procura e procura um profissional de qualidade também, profissional registrado em federação, nossa equipe procura isso aí, se possível profissional de educação física, nem todos são, mas são formados dentro do jiu-jitsu, são federados, a gente é regulamentado, então procure um bom profissional e vai ser muito bom aí, vantajoso aí para todos, de criança até o mais adulto aí, mais velho, mais idoso. Tá certo. Antônio Ciccone, só quero te agradecer então agora a entrevista, deixa para você se despedir do telespectador. Tá bom. Muito obrigado, Valdir, mais uma vez aí por abrir esse espaço aí. Uma boa noite para todos aí. Quiser conhecer um pouquinho mais, entra no nosso site lá. Mandar um beijo para meus filhos aí, né? Para os três, Diogo, Juliana, Kaila, para Mari, minha esposa, que sempre está me acompanhando aí. É muito importante. É a pessoa que acompanha a gente na vida pessoal e ela, além do mais, vive o que eu vivo também na vida profissional, que me dá muita força aí. Então, quero mandar um beijo para todos eles aí e agradecer, Valdir, mais uma vez por essa porta aí se abrindo aí pra gente aí, falar um pouco mais do nosso esporte aí. Parabéns pelo programa aí que tenham acompanhado e muito obrigado por essa oportunidade a todos aí que puderam assistir aí. Obrigado, Antônio. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Boa noite.